Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos, pessoas que nos acompanham aqui como amigos, como espectadores, como prestadores de culto. Nós agradecemos a vocês e agradecemos a Deus pelas vidas de vocês. Hoje é domingo, dia 7 de junho de 2020. Nós agradecemos ao Senhor. Hoje faz aniversário minha filha mais nova, a Raquel. Hoje ela completa mais um ano de vida. Que Deus abençoe. E abençoe todos os irmãos que hoje estão completando, que vão completar aniversário durante a semana ou completaram na semana anterior. Nós agradecemos a Deus pelas vidas dos irmãos. Também quero agradecer a Deus por você que já entregou o seu dízimo, você que entregou a sua oferta, a sua primícia, você que vai depositar ou que vai fazer transferência. Nós queremos orar para Deus abençoar. Não deixe de entregar o seu dízimo, não deixe de entregar a sua oferta, não deixe de entregar a sua primícia. Deus vai te abençoar, tá ok? Essa semana você dá uma olhadinha no Facebook da igreja, a partir de amanhã, as fotos lá da nossa igreja batista, lá do Itaparica. Já ontem fomos lá e colocamos a pedra fundamental, foi um momento maravilhoso, tivemos ali alguns irmãos conosco, e você então vai poder ver o que Deus está fazendo através da sua oferta, do seu dízimo, da sua fé. Então eu quero que essa semana você possa procurar o tesoureiro, o irmão Josias, ou venha aqui na igreja, entrega no cartão, nós estaremos aqui para orar, ou faça o depósito, como você decidir no seu coração. Não deixe de ser cooperador desta obra. Hoje, a irmã Isabel, com a sua equipe, entregaram 90. Hoje foram 90 quentinhas, né? Abençoamos 90 pessoas. Entregamos cestas básicas hoje para 4 pessoas. E continue trazendo aqui 1 quilinho, né? 1 quilo de cada coisa para nos abençoar. Precisamos muito de macarrão, né? Precisamos muito de arroz, precisamos muito de óleo de cozinha. Então não deixe de trazer, Deus vai abençoar. Nosso Pai, tome em tuas mãos cada irmão da quarta igreja, cada irmão de outra igreja, de outra denominação, que o Senhor esteja abençoando a todos. Visite o meu Pai, cada pastor, cada apóstolo, cada bispo, cada ancião, cada diácono, cada presbítero. Nós precisamos muito do Senhor. Abençoe, meu Pai, neste momento, aquele que está embarcado numa plataforma, num rebocador, num navio. Eu quero pedir que o Senhor possa levar a tua proteção. Também aqueles que estão em aviões, em carros, nas rodovias, aqueles que estão doentes. Tu sabes quais os pedidos dos irmãos. E colocamos, ó Pai, cada enfermo nas tuas mãos. E quero pedir ao Senhor um milagre na vida daquele que está doente, na nossa vida também, para que a doença não venha entrar em nossos corpos. Senhor, abençoe neste momento aquele que está se preparando para um concurso público, aquele que está aguardando uma vaga no emprego, aquele que está desempregado, aquele que está trabalhando, que o Senhor ampare esses irmãos e amigos em seus trabalhos. Agora, Senhor, use neste momento de misericórdia aqui, quando estaremos cantando, orando e pregando Tua palavra. Vá de encontro à necessidade de cada irmão. Abençoe, Senhor Deus, o irmão Hassan e o irmão Avelino, que estão viajando neste momento. Que o Senhor esteja amparando os teus filhos. Que o carro não venha dar problema mecânico, hidráulico ou elétrico. Nem os pneus sofrerem avarias. E também que eles não sejam interceptados por nenhum homem maligno, mulher maligna, que venha desgoverná-los. Nos abençoe. Me abençoe nesta manhã aqui. Abençoe cada pastor da quarta igreja batista. Abençoe cada diácono da quarta igreja batista, a diretoria, a liderança, cada pastora. Receba, Senhor Deus, agora a nossa adoração, o nosso louvor, no nome de Jesus. Eu agradeço pela vida da Sara que está aqui filmando, para a glória do Teu nome, no nome de Cristo. Amém, amém, amém. Anote aí no seu caderno, na sua agenda em casa. O tema hoje é a fé cristã e a necessidade da expiação. A fé cristã e a necessidade da expiação. Estamos hoje estudando a primeira carta de João, capítulo 1,
versos 7 e 8. Primeira carta de João, capítulo 1, versos 7 e 8. Deus vai falar ao teu coração. Amém. A gente sempre canta o amor de Deus e é para sempre. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua luz brilhar. Eu vou te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua luz entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua, teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Glória a Deus. Amém. E a gente canta esse amor, porque a gente conhece o Pai e a gente sabe que Ele sabe tudo que a gente está precisando nesse momento. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos seus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só para ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar.
quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só para ti. Amém. A Bíblia, a palavra de Deus, em primeira carta de João, capítulo 1, versos 7 e 8, a Bíblia disse: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, pecado algum, ou nenhum, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. A fé cristã e a necessidade da expiação. Todo crente, ele sente necessidade de confessar. Quando confessamos os nossos pecados, a Bíblia diz que Deus, pelo seu amor, enviou o Cordeiro dele para nos livrar da pena do pecado. Nós entendemos que é preciso aprender a distinguir entre estar no Espírito e ser cheio do Espírito. Estar no Espírito é algo que você pode estar hoje e amanhã não. O estar cheio do Espírito é uma premissa que vem para nós. No momento da nossa conversão, quando confessamos ao Senhor que somos pecadores, e quando Paulo, ele chega a dizer: vive não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, estar cheio do Espírito é estar continuadamente como cristão, como servo de Deus, cumprindo a vontade do Senhor, com alegria, com determinação. O dom do Espírito, estar selado pelo Espírito, ser cheio do Espírito. Dom do Espírito, o Espírito habilita cada cristão a servir. Não é servir apenas quando está com o nome escalado. É estar sempre pronto para servir. Não é servir simplesmente quando é chamado. O dom do Espírito nos habilita a nos apresentar. Você precisa estar pleno do Espírito. E o crente pleno do Espírito, cheio do Espírito, ele se apresenta. É como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, quando chega e fala assim: eis-me aqui, ele está pleno do Espírito, ele está cheio do Espírito. Outra coisa que aprendemos: estar selado no Espírito. Esses dias encontrei alguém e disse para mim: pastor, nós crentes precisamos nos converter todos os dias, não é? Eu disse: não, o apóstolo Paulo já fala ao contrário, meu filho. Lá no livro de Romanos, capítulo 6, quando alguém pergunta para Paulo: Paulo, nós vamos
permanecer no pecado porque a graça é grande e abundante. Paulo disse assim: de forma nenhuma. Nós que já morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Estar selado no Espírito é saber que o nosso coração só tem apenas um morador. É Jesus Cristo. Jesus entrou no nosso coração e nos habilitou, e o Espírito nos selou. Agora nós somos dele. Ele que manda em nós, ele que outorga poder a nós. Estar cheio, estar pleno, ter o dom e ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é orar em Espírito, é amar em Espírito, é entender a Bíblia pelo Espírito. Não é querer inventar coisas para Deus. Nós queremos inventar alguma coisa. Estar cheio do Espírito é cumprir o mandamento do Senhor, que diz: amai o outro como a si mesmo, e amai a Deus acima de todas as coisas. Estar cheio do Espírito é um requisito para os que se declararam cristãos. Existem os cristãos carnais e os cristãos espirituais. O grego fala, a palavra carnal é sárquico, carne, sarkis, carnal. É aquele crente que está na igreja, mas ele não luta para o evangelho. Ele não luta para a evangelização, para a conversão de outras pessoas. Ele é um perfeccionista. Só o que ele faz é perfeito. Esse é o carnal. Ele reclama de tudo, ele não vibra com nada. Esse é o sárquico. Mas a Bíblia fala também do espiritual, do pneumático. Aquele que é pleno, que é cheio. O crente pneumático é o crente cheio do Espírito. Ele vibra com a vida da igreja. Ele sente falta da igreja. Mas ele não sente falta verbal, não. É a falta da alma. Esse é o crente espiritual. Ele luta para o crescimento da igreja. Ele luta para a conversão de novas pessoas. Ele é pau para toda obra. Ele está sempre pronto. Ele se apresenta para servir. São os que, esses crentes carnais são aqueles que continuam criança. Permanece infantil. O crente carnal, ele é uma criança espiritual, continua com hábitos infantis. A criança, se ele pede uma coisa e o pai não pode dar de imediato, fica emburradinho. Tem crente assim, o carnal está sempre emburradinho com alguma coisa. Está sempre zangadinho com alguma coisa. Esse é o sárquico. Está no nosso meio. Habita entre nós. Briga por tudo e por tudo. Briga por causa de futebol, briga por causa de política, agride as pessoas, discordam de tudo, não estão plenos no Espírito. Paulo está dizendo que aquele que está em Cristo está pleno, porque é uma nova criatura. As coisas velhas, pecaminosas, ficaram para trás, e eles agora deram um passo à frente. Então, crentes carnais são as crianças infantis, que têm hábitos infantis. E temos também aqueles que se tornaram adultos. São os crentes espirituais, os crentes plenos. Existem crentes que saíram do Egito, mas ainda permanecem no deserto, levando uma vida mundana. Já saíram do Egito, já foram libertos do Egito, mas continuam ainda, sabe, olha, no deserto, pecaminoso, cometendo atos ilícitos, falando que não deve. Esses são os infantis. E Paulo, então, ele diz para nós, para mim e para você, quando o apóstolo Paulo, ele diz lá, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, ou seja, nós pecamos, mas recebemos o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo que aquele que permanece com hábito infantil, ele já saiu do Egito, mas ele continua vagando no deserto.
Mas também existem aqueles cristãos que seguem integralmente ao Senhor e que entram na vida de descanso e de vitória. Esses nós chamamos de adultos espirituais, que já podem então pregar, ouvir, clamar. Eu ouvia de um moço essa semana, em uma entrevista, que ele perdeu um amigo. Ele disse que foi cristão até os 18 anos de idade. E agora, nesse momento que ele mais precisava, que ele estava muito carente, o seu amigo morreu. Ele ficou então desesperado. E ele disse: eu fiquei com raiva de Deus. E ele disse uma palavra que muito me agradou. Ele disse: eu fiquei zangado com Deus, eu fiquei com raiva de Deus, mas a palavra que mais me agradou, ele disse assim: ninguém se preocupe, porque com Deus eu me acerto. Esse é o Deus nosso, que você pode errar, você pode se zangar com Ele, mas você pode se acertar com Ele. Amém. É o nosso Pai. Ele nunca dá as costas para nós. Aquilo me agradou. Eu disse àquele jovem, ele nunca deixou de ser cristão. Ele continua sendo cristão. Ele continua acreditando em Deus. Ele sabe que ele pode se acertar com o Senhor. Então existem cristãos que seguem integralmente ao Senhor e que entram na vida de descanso e vitória. Esse crente é você que está na sua casa agora. Esse crente vitorioso, que já até se aborreceu com Deus, mas já se acertou com Deus. Esse é o nosso Pai. John Fletcher, ele define a perfeição cristã. Ele diz o seguinte: o amor puro de Deus é derramado ao coração pelo Espírito Santo, que nos é concedido para nos purificar e nos mantermos limpos, habilitando-nos a cumprir a lei de Cristo. E ele cita João capítulo 15, versículo 2, quando ele fala: toda vara em mim, é claro, Jesus que não dá fruto, Jesus corta. E toda vara que dá fruto, Jesus limpa, para que essa vara dê mais frutos. Então o que diz? Que o crente em Cristo, ele não está neutralizado, hipnotizado. O crente em Cristo, ele dá fruto, porque ele foi limpo pelo sangue do Cordeiro. João diz que o reino de Cristo, existe 3 tipos de cristãos. Existem as crianças, jovens e pais. É isso que aqui a primeira carta trata, de 3 tipos de crentes, 3 tipos de pessoas: a criança, o jovem e o pai. Crianças aqui são aqueles cristãos que se apossaram recentemente da bênção, mas não estão firmes na graça. Aceitaram Cristo, mas estão duvidosos. Não sabe se vem, não sabe se não vem, não sabe se lê a Bíblia, não sabe se não lê a Bíblia, não sabe se crê na oração, não sabe se não crê na oração. Então, aqui o apóstolo chama de criança, que já tem a bênção, mas duvida da graça. Eu gosto muito de Jesus. Jesus, quando vê os pescadores, Jesus, no livro de Marcos, Jesus apresenta-se para eles e fala assim: vinde após mim, e eu farei que vocês se tornem pescadores de homens. Jesus disse: vinde. Aquele que obedeceu, ele deixou tudo e seguiu o Senhor, correu ao encontro do Senhor. Aquele que não quis, mas Jesus sempre fala: vinde a mim cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, crianças aqui significa aquele que tomou posse da bênção, mas ainda não anda firme na graça. Depois ele fala de jovens. Jovens são aqueles cristãos que são possuidores do conhecimento de Deus, que venceram o maligno nas batalhas surgentes e passaram por experiências enriquecedoras, estão amadurecidos. Esses são habilitados. Então a Bíblia diz que esses são chamados de pais da fé. Crianças são aqueles que recentemente foram salvos, mas duvidam da graça. Jovens são aqueles que passaram por experiências das mais adversas, permaneceram firmes no Senhor.
venceram o maligno, e agora eles são chamados de pais na fé, pais espirituais. Evangelho de João, capítulo 1, 12 a 14, disse: mas todos quantos o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você então é maduro, você creu, você absorveu ali a essência espiritual para a sua vida, para a sua alma. Aí a Bíblia disse que esses agora se tornam, pelo poder de Deus, filhos de Deus. Eu e você não somos criaturas, somos filhos, porque seguimos um Deus que é firme, um Deus que é poderoso e amoroso, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de varão. Mas quando João escreve, lá no capítulo 15, versículo 16, ele fala assim: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Então observa aqui, nós não nascemos da carne, nem da vontade do homem, mas nós nascemos da vontade de Deus. Você está hoje aqui adorando ao Senhor, ou lá na sua casa adorando ao Senhor, pela vontade de Deus. Amém. E no versículo de número 14, diz lá: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio da graça e de verdade. E a Bíblia diz: vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Observa bem, quando nascemos de novo, quando entregamos a nossa vida, Jesus expiou o nosso pecado, esqueceu a nossa transgressão, e agora nós somos livres e podemos adorar ao Pai em espírito e em verdade. Essa é a necessidade que temos de expiação do nosso pecado. A perfeição cristã pode ser conhecida como graça e bênção. E o cristão recebe a graça e a bênção não pelo seu mérito, mas pela bondade do Senhor. Estamos hoje caminhando com dificuldades ou não? Devemos olhar para o Senhor, como o Salmo de número 121 nos orienta. Se temos dificuldade ou não. Ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me veio o socorro. A vitória vem do Senhor. A vida cristã está pautada na fé que você tem no Senhor. Cristo tomou os nossos pecados, sem, portanto, ser um pecador. Ele tomou o meu pecado. Ele tomou o teu pecado, mas Cristo não é pecador. O seu corpo não entrou pecado. A sua mente não alojou-se o pecado. Nem mora pecado no coração de Cristo. Ele perdoa o meu pecado pelo poder que Ele tem. Cristo tomou as nossas enfermidades e maldições. E o pecado confere homens e mulheres. Enfermidades, maldições. Pecado é maldição. Pecado é maldição. E muitos religiosos que estão dentro dos templos não estão sabendo conferir o que é pecado. Estão vivendo de qualquer forma. Estão falando coisas que não entendem. Estão agredindo pessoas simplesmente porque têm ódio delas. Cristo já levou sobre mim, sobre si, o meu pecado, o teu pecado. Hoje eu estou livre. Amém. Você pode estar livre. Segundo o livro aos Coríntios, capítulo 5, 21. Aquele que não cometeu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, aquele que nunca pecou, Deus fez que ele levasse sobre si a carga humana, a minha carga, a tua carga, que é o pecado. E a Bíblia disse que ele foi sem abrir a sua boca, sem reclamar, porque ele sabia que Deus estava com ele. O pecado que praticamos é removido enquanto vivemos agora pelo sangue expiatório de Jesus. Então, querido, entra no teu quarto, fecha a tua porta, confesse para Deus o teu pecado, fala para Deus a sua necessidade e Deus te perdoará. Amém. É isso que a Bíblia está nos falando. As consequências
ou resultados dos pecados que cometemos são as nossas fraquezas, as nossas enfermidades, que serão exterminadas na ressurreição. Todo o mal que eu atraí para mim mesmo, o mal que você atrai para você, aprenda a conversar com Jesus. Aprenda a se abrir para Ele. Deixa a vaidade, meu irmão, minha irmã, sabe, no quinto dos infernos. Nos torna pessoas justificadas em Cristo. O apóstolo Paulo chega a dizer: sendo, pois, justificados pela fé, tenhamos paz com Deus. Então, a justificação traz a paz para a nossa vida. Você precisa ter paz em casa. O diabo coloca pessoas para tirar a sua paz. Satanás levanta pessoas para serem suas inimigas. Satanás levanta pessoas dentro da sua própria família para tirar a sua comunhão com a sua própria família. É irmã se levantando contra irmã, é irmão se levantando contra irmão, é o marido arrumando confusão, é a mulher que é rixosa. Isso é fruto de pecado. E Deus hoje entra na nossa casa e purifica a nossa casa. A começar por nós, como crentes evangélicos em Cristo Jesus. Por isso, então, Paulo diz: eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o resultado da minha fé até o dia final. Então tenha fé, olhe para o Senhor, comporte-se diferente. Só Cristo tem amor e poder para nos tornar santos, puros e bons. Só Ele tem poder, santos, puros e bons. Só Ele tem poder para nos tornar. É o que nós aprendemos na Bíblia. Em João capítulo 1, verso 3 e 4. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, preste atenção, e a vida era a luz dos homens. Deixa Deus hoje entrar com uma luz nova na sua vida, nos seus olhos, nos seus ouvidos. Deixa Deus ser o seu pai, o seu condutor. Permita o Senhor ser o seu médico, ser o seu psicólogo, ser o seu juiz. Permita Deus ser tudo para você. O Espírito de Cristo nos ilumina. Na cruz, Jesus nos resgatou para uma vida limpa, uma vida sadia, uma vida próspera e santa. Uma vida próspera e santa. É em Cristo que nós temos essa prosperidade. Hoje eu orava aqui com o irmão, e ele veio cedo para agradecer, depois de ajudar. Ele disse: pastor, eu quero agradecer, eu tenho uma pequena loja, estou trabalhando a meia porta, e como Deus tem sido abençoador nesse mês, pastor, como Deus me abençoou. Vida próspera, quem tem Cristo tem que ser próspero. Amém. Você tem alguém atrapalhando a sua prosperidade, querido? Como disse lá Xande de Pilares: erga a tua cabeça, mete o pé e vai na fé, e manda não essa tristeza, essa pessoa embora. Tem gente atrapalhando o teu crescimento, de você se erguer. Hoje eu assistia o programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e a declaração de uma pessoa que fazia bonecas. E quando começou a pandemia, ela colocou na internet: eu sou fabricante de bonecas pretas e não vou conseguir sobreviver. Alguém chega para ela e deu uma ideia. Uma pessoa que ela nem conhece, deu ideia. Começa a colocar aí na internet, começa a publicar. Ela disse que só em 15 dias ela vendeu 300 bonecas pretas. Tem gente que impede a gente de crescer e pensa que a gente não vai se levantar, porque não conhece a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 8, quando a Bíblia diz que Deus faz levantar do monturo
o pobre e o necessitado e faz sentar como um campeão. Deus é o Deus que vai erguer a gente, que vai erguer o teu negócio, a tua empresa. Acredite nisso, porque aquele que é lavado pelo sangue de Jesus, Jesus o torna próspero. Amém. Mais pobre do que esse, Deus não vai deixar ele ficar, não, irmão. Que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Então Cristo limpa a gente, Cristo purifica a gente. Então as benesses deixadas para nós, só participaremos se andarmos à luz, que é Cristo. Essa é a nossa luz. Cristo é a nossa luz. A nossa fé nos leva, observa bem, a nossa fé nos leva à necessidade da expiação do nosso pecado. Você tem fé? Então a sua fé vai te levar a essa necessidade de você expiar do seu pecado. A expiação. Expiar é reconciliar, é pacificar, é cobrir, é sacrificar o cordeiro para cobrir o nosso pecado. Levítico capítulo 4. A partir do verso 24 até 26, porá a mão sobre a cabeça do bode e o degolará no lugar em que imola o holocausto perante o Senhor. É oferta pelo pecado. Depois o sacerdote, com um dedo, tomará o sangue da oferta pelo pecado e pô-la sobre as pontas do altar do holocausto. Então o resto do sangue derramará na base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício e oferta pacífica. Assim o sacerdote fará por ele a expiação do seu pecado e ele será perdoado. Só que hoje não precisamos de um sacerdote, porque o sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, já se emolou por nós. Já colocou o seu sangue, já expiou o nosso pecado. Venha para Jesus. Você precisa estar mais disposto a servir a Jesus. Você precisa estar mais disponível para Jesus. Você precisa se levantar da condição de pecador e falar para Jesus, como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse Deus maravilhoso não quer crente, sabe, parado, sem agir, sem frutificar. Deus quer crente ativo na sua obra. A expiação começa pelo sacerdote da sua casa. Você quer ter uma casa abençoada, quer ter seus filhos na presença de Deus? Então observa bem, querido, que a expiação pelos seus pecados é você, a prioridade. Você tem que ser o primeiro a se confessar, a se limpar, a se purificar. O sacerdote oferecia o sacrifício pelo pecado novilho. O ministro só é apto a abençoar após a purificação do seu próprio pecado. Todo bom exemplo tem que começar dentro da casa. Você tem que ser um bom exemplo dentro da tua casa, como cristão, como servo do Senhor. Você tem que estar mais livre para adorar a Deus. Tem muitos crentes vivendo como uma pessoa fresca, que não pode nada, que não tem condições para nada, que deixou de confessar e de confiar no Senhor. O ministro começa dentro da sua casa, Romanos 8, 6 a 8, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade, ou seja, aquele que vive no pecado é inimigo de Deus, porque diz a inimizade contra Deus, pois não se sujeita à lei de Deus, nem a verdade pode ser. E os que estão na carne, que vivem no pecado, não adianta dar dízimo, não adianta cantar no coral, não adianta tocar instrumento, não adianta fazer nada. Porque a parte, Romanos 8 diz, os que estão no pecado não podem agradar a Deus. Os que vivem no pecado. O cara a semana toda, ele detona com a vida dos outros. Ele fala mal, ele é bruto. Aí chega no domingo, vem com cara de santo. Chega na segunda-feira, ele continua sendo joio. Ele não cresce. Paulo,
ele diz que ele foi pecador, o mais pecador dentro de todos. E aqui ele confessa que aquele que anda no pecado, ele não consegue agradar, porque Paulo, antes da sua conversão, ele tentava agradar a ele mesmo e a lei romana, mas ele não conhecia a lei de Deus. O dia que Cristo entrou no coração do apóstolo Paulo, a vida dele mudou. Aí ele disse o seguinte: agora eu não posso mais viver como vivia antes. Eu não vou me conformar com esse mundo, mas eu vou transformar pelo poder da renovação do Espírito. A fé praticada nos livra das tensões que nos levam a desagradar a Deus. Às vezes, estamos tão tensos e desagradamos profundamente o Senhor. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar ao Senhor. Não dá para agradar a Deus se você não tem fé. O pecado é transgressão da lei de Deus e da sua vontade. Todo relacionamento é quebrado quando desobedecemos ao Senhor. Talvez você hoje está com um relacionamento quebrado com Deus porque você não tem obedecido ao Senhor. Somos de Deus. Diga aí na sua casa: eu e você somos de Deus. E se somos de Deus, o diabo não pode ter domínio sobre nós. O pecado não pode dominar a nós. Amém. Nós somos de Deus. Não devemos permitir que o pecado nos domine. O pecado não pode tomar parte da nossa vida. Romanos 6, versículo 14. A Bíblia orienta: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei. Observa bem, nós estamos debaixo da graça. Dá um aleluia aí. Nós estamos debaixo da graça de Deus. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Vocês entendem? Você tem que deixar as coisas no altar e pedir para Deus ajudar. Tudo é resultado das bênçãos que a graça confere. Romanos 8, de 12 a 16. Portanto, irmãos, somos devedores, não do pecado, para vivermos segundo o pecado. Porque se vivermos segundo o pecado, havemos de morrer. Mas se pelo Espírito mortificarmos as obras do pecado, aí diz assim: nós viveremos. Eu estou trocando a palavra carne aqui, pecado. Carnalidade e pecado é. Porque para aqueles que gostam muito de churrasco, vão pensar que agora é pecado comer carne. Porque... Não, aqui estou falando, é pecado. O pecado é transgredir, é andar longe de Deus. É virar as costas para o Senhor. E versículo de número 14 disse: pois todos os que são guiados, preste bem atenção, pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Irmãos, deixem o Espírito de Deus habitar e guiar vocês. Ande pelo Espírito, tenha fé. Amanhã, segunda-feira, é dia novo para nós. Tenha fé. Verso de número 15 disse: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Nós não somos escravos, nós somos livres em Cristo Jesus. Amém. O dia do nascimento de Cristo nós já recebemos a libertação. Amém. Éramos escravos, agora somos livres. Podemos exaltar a Deus, podemos adorar a Deus, podemos servir a Deus, podemos trabalhar lá fora, mas não vamos esquecer da nossa comunhão com o Pai. O versículo 16 fala: o Espírito testifica com o nosso Espírito. Observa bem, Romanos 8,16. O Espírito testifica com o nosso Espírito. Preste bem atenção, irmãos, que somos filhos de Deus. Diga aleluia. Aleluia. Nós somos filhos de Deus. O pecado não tem mais domínio. Eu não sou guiado pelo pecado, eu sou guiado pelo Espírito. Eu não sou guiado pela vista, eu sou guiado pela fé. É isso que você precisa então entender. Nós nos tornamos filhos de Deus porque Cristo expiou os nossos pecados. Ou seja, o Cordeiro de Deus foi sacrificado em nosso lugar. Estamos livres, graças a Deus. Finalmente, como disse Luther King, finalmente livres. Estamos livres. Eu vou sair daqui agora há pouco, eu vou para minha casa com a consciência de que eu estou livre. Ainda que se levante um exército, você não pode temer, você está livre. Não somos filhos da escrava.
que simboliza o Sinai, o Monte Sinai. Eu vou repetir, não somos filhos da escrava, que simboliza o Monte Sinai. Somos filhos da livre, diga amém. Amém. Que simboliza Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é a nossa mãe. Como disse Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 24 a 26, depois verso 28 e depois verso 31. Eu vou repetir, nós não somos filhos da escrava, que simboliza o Monte Sinai. Nós somos filhos da livre, que simboliza Jerusalém, que vem de cima, que vem do alto. Nós não somos filhos de Agar, nós somos filhos de Sara. Nós não simbolizamos o Monte Sinai, nós simbolizamos Jerusalém. O Monte Sinai, lei. Jerusalém, graça. Vocês entendem isso? É como disse a Bíblia, o que se entende por alegoria. Pois essas mulheres são dois pactos, um do Sinai, que dá à luz a filhos da escravidão, e o que é Agar. Versículo 25, ora, essa Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, pois a escrava com seus filhos, mas Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é nossa mãe. Ora, vós, irmãos, sois da promessa, como Isaque, pelo que, irmãos, somos filhos, não somos filhos da escrava, nós somos filhos da livre. Diga aleluia. Aleluia. Já nascemos livres, somos livres. O pecado não tem mais autoridade sobre nós, o diabo não tem vez nem voz sobre nós. Satanás já foi vencido pelo Cristo, o nosso Cristo, o Filho de Deus, o Emanuel. Nós já fomos livres. Os filhos de Deus tiveram a companhia do Senhor em todo o trajeto de suas jornadas, nas tribulações ou no desfrutar de dias tranquilos e de paz. Sempre, todos nós podemos andar com Deus nos guiando. Querido, diga ali no seu lar, a partir de hoje, toda a minha casa terá Deus como guia eterno. Amém. Deus tem que ser o seu guia. Gálatas capítulo 5, versos 5 e 6. Nós, entretanto, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas sim a fé que opera o amor. Nós não andamos pela lei, nós andamos pela graça. Que eu concluo. Vamos prosseguir pela fé. Vamos seguir os ensinos de Cristo, porque Ele é quem ousou ser sacrificado para expiar os nossos pecados. Pecados que cometemos por nós mesmos ou por ignorância. E que alojamos isso dentro de nós. Vamos seguir a Cristo. Você precisa seguir a Cristo, andar com Cristo. Agora livres, podemos viver um novo momento. Você está livre em casa, vive um novo momento. Se dispôs de coisas que têm te aprisionado. O Salmo 37, verso 37, nota o homem íntegro, considera o reto, porque há um homem de paz. Porque há para o homem paz. Um homem de paz, um porvir melhor. Se você tem paz, se você é uma mulher de paz, o seu dia será um dia melhor. Porque o texto fala que é um dia feliz. Irmãos amados em Jesus, creiam, porque haverá para nós um porvir novo. Então seremos eternamente felizes. Confesse os pecados. Coloque para Deus. E não sai de lá da mesma forma que você entrou, não. Sai diferente, porque seu pecado já foi levado por Jesus na cruz do Calvário. Que Ele nos abençoe, que você seja abençoado pelo Senhor. Que Deus ajude. Amém.
Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos, tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos, tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. Habitas em mim. Amém. Deus abençoe. Que você tenha um bom dia, um domingo maravilhoso. A irmã Marli pede oração, agradecendo porque completou 70 anos de idade. Então devemos colocar a irmã Marli Rosa nas mãos do Senhor. O irmão Antônio Coquilho pede pela irmã Alessandra, que está doente. Precisa muito da cura. O irmão Antônio Oliveira pede oração por sua saúde. A irmã Neilza pede por todos os profissionais de saúde. A irmã Neia pede por seu irmão Jorge Devoção. A irmã Ruth Leia pede pela Regina e a Rosângela, que perderam sua mamãe. E a irmã Zira pede por seu esposo. Que Deus abençoe. Senhor, cada nome já foi colocado aqui nas tuas mãos. E nós agradecemos ao Senhor pelo culto que prestamos. Regina e Rosângela perderam sua mamãe. O Senhor tem o conforto e consolo para elas. Irmão Zira pede pelo irmão Luiz, que está doente. Leva a tua cura para o meu amigo, o teu servo. O irmão Antônio Oliveira pede por sua vida. Tome tuas mãos e servo do Senhor. Cuide dele. Ele precisa tanto de ti.
Tome em tuas mãos, meu Pai, Mané, pede pelo Jorge de Bossan. Visite o Jorge de Bossan, que está internado na clínica São Lucas. Leva a tua cura e visita o Jorge. Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós amamos tanto, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, nesta manhã, pela igreja, por cada irmão e irmã, cada pastor. Peço ao Senhor também por aquele que já dedicou o dízimo a Ti. Aquele, Senhor Deus, que já fez a transferência para a conta da igreja, aquele que vai entregar amanhã. E eu quero consagrar e abençoar todos os Teus servos agora. Abençoa, Senhor, as nossas criancinhas, onde quer que elas se encontram agora. Que sejam todas abençoadas, alcançadas por Ti. Tira delas as dores, seja com seus pais. Não deixe desemprego. Abençoe, Senhor Deus, cada ancião, cada jovem, cada adolescente, cada adulto e as crianças que acabamos de falar. Tome em tuas mãos os pastores, as pastoras, a liderança da igreja, o corpo diaconal. Nos abençoe. Obrigado pelos irmãos da música de hoje aqui. Cuide deles para a glória do Teu nome. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as consolações do Espírito Santo de Deus, o amor de Deus, o Pai, repouse sobre nós aqui, sobre o povo do Senhor, espalhado por toda a face da terra, hoje e eternamente. E o povo de Deus aqui presente disse: Amém. Deus abençoe. Salva de palmas ao Senhor. Deus abençoe. Hoje à tarde estaremos aqui 5h59. Que Deus abençoe.